E hoje, dia 17 de janeiro, completamos um ano que a vacinação começou aqui no Brasil. No último semestre, o número de doses aplicadas diariamente multiplicou e o país superou outras potências em porcentagem de imunizados e viu despencar a quantidade de mortes e casos graves provocados pelo coronavírus. Mas ainda assim, com o grande avanço da variante Ômicron, o Brasil tem visto os números de infectados crescerem rapidamente. Em alguns hospitais do país, profissionais da área da saúde estão trabalhando porque estão afastados, não estão trabalhando por estarem aí com a doença. Vamos ver. Os profissionais da saúde estão novamente enfrentando uma batalha contra o coronavírus e, como estão cada vez mais expostos para atender aos pacientes positivados e suspeitos pela doença, aumentam o número de profissionais afastados por Covid-19. É o caso de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O Edson esteve no Hospital Pronto Socorro no fim de semana para reavaliar com o médico a situação após fazer uma cirurgia há 15 dias. E conta que não conseguiu atendimento direto com o profissional. Eu fui informado que não estava tendo atendimento, que os médicos todos tinham testado positivo para a Covid-19. Aí eu fui atendido, até bem atendido na enfermaria, mas eu vi várias pessoas lá que foram encaminhadas para outros locais de atendimento, porque lá realmente não estava tendo atendimento. O Hospital para Atendimento de Urgências e Emergências de Pacientes do SUS funciona 24 horas por dia. A alta de casos de síndromes gripais nos últimos dias tem levado ao afastamento milhares de profissionais de saúde de suas funções, infectados pela Covid-19 ou pela influenza em várias regiões do país. Aqui no Hospital Pronto Socorro, os 2 médicos que atendem clínica geral testaram positivo para a Covid e foram afastados. E agora, a população continua sem atendimento. É o caso também da Aletice. Ela trouxe o pai idoso de 68 anos para ser atendido, já que ele não come há 7 dias e o caso só está se agravando. Mas chegou aqui e pediram para procurar outro hospital. Eles relataram para mim que não tem médico, entendeu? Mandou procurar outras UPA, ou a regional. Como que vai ficar andando com a idade dele, entendeu? Para caçar médico desse jeito. Então acho que eles deveriam pegar e colocar outro no lugar. Ainda mais um atendimento como esse, um idoso você mandar embora de volta para casa. Não tem condição. O sobrinho do seu Sebastião ligou para diversos hospitais de Juiz de Fora, mas ainda não encontrou vaga para atendimento. Tô seguindo de jeito nenhum. Aí nós vamos ficar assim em casa com ele desse jeito. Tem que caçar um médico, mas não tem médico no hospital, ué. Olha, a Secretaria de Saúde, nós solicitamos a eles uma resposta da situação pela manhã, mas até o fechamento dessa edição, a Secretaria não se manifestou e a gente quer lembrar que não se manifestar não é resposta para a imprensa e também para as pessoas que precisam desse atendimento. Vamos continuar cobrando. E para falar mais sobre esse assunto, quero chamar os nossos correspondentes para a gente dar um giro aí pelas regiões, para saber como é que está a situação aí também na sua área. Ricardo Ribeiro, é uma situação complicada, né? Principalmente porque os profissionais de saúde infectados precisam realmente de descanso, mas a população precisa também aí de respostas. E no caso, a Ômicron está realmente causando mal-estar em vários outros hospitais, em várias regiões. Na Zona da Mata, além de Juiz de Fora, o problema também foi identificado em outras cidades? Então, o que você tem na Zona da Mata é problema de afastamento, é problema de aumento de casos e esses números não refletem a realidade, estão longe, inclusive, da realidade, porque não há testes suficientes para todas as pessoas que buscam e muitas não conseguem, a maioria que depende, então, do Sistema Único de Saúde, essa pessoa, então, ela passa uma dificuldade enorme e ela prefere ficar em casa, porque é em dúvida, já que não tem como testar, para tentar se resguardar. Agora, o que você tem ainda é um cenário de hospitais que estão cheios? Sim, estão, mas estão dentro daquele número que você percebe normalmente em termos de lotação de hospitais. Você não está tendo nenhum problema em relação de transferências de pacientes de uma cidade para outra. Isso sempre aconteceu. Isso aí é uma outra questão. São pacientes que encontram dificuldades para se deslocarem ou para entrar dentro do sistema SUS e conseguirem vagas para determinadas cirurgias que precisam fazer. Mas do ponto de vista
de aumento de ocupação dos hospitais por causa de Covid, isso não aconteceu. O que você tem são portas de entrada de hospitais cheios, sim. Você tem aí o pronto atendimento, que já registra aí um comparecimento muito grande de pessoas, e você tem essa preocupação também atingindo diversos setores, o que vão levando essas pessoas a ficarem em casa, e você não tem como ocupar determinadas funções, porque muitas vezes no serviço público, porque você não tem pessoal para fazer isso. Ainda mais na área de saúde, que já trabalha com um número quase limitado de pessoal, quando você tem desfalque. Então, infelizmente, uma UPA, uma UBS e até um hospital de referência, como é o Hospital de Pronto-Socorro, acaba pagando por isso, ou melhor, o usuário acaba pagando por isso. Agora, uma boa notícia é que começou em Leopoldina hoje, na tarde desta segunda-feira, dia 17, a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. É a primeira cidade da Zona da Mata a vacinar crianças de 5 a 11 anos. E hoje teve início lá na APAE de Leopoldina. Essa vacinação vai prosseguir ao longo da semana. O estado está recebendo, na noite dessa segunda-feira, mais um lote de 122 mil doses de Pfizer, especialmente apropriada, né, para essa faixa etária, que vai ser repassada a partir de amanhã para os municípios mineiros. Enfim, e temos aí uma decisão que aconteceu há pouco, né, do Comitê Municipal em Juiz de Fora, que de novo se reuniu e vai manter a faixa 2 do protocolo municipal. Então permanece como está, não há restrições definidas nesse momento. Obrigado pelas informações, Ricardo. Agora eu quero começar também esse bate-papo sobre esse assunto importante com a Sabrina Silva. Sabrina, aí na região do Campo das Vertentes também é um problema que está sendo enfrentado por outros usuários? Conta pra gente. Elias, o nosso cenário aqui, não tão diferente do Ricardo, traz assim a realidade dos profissionais da saúde, afastamento não por uma questão de Covid, por contaminação. É lógico que todos os profissionais que são testados positivos são afastados, mas eles já têm, em maioria, a sua terceira dose. E tem essa estafa, esse grande número de pacientes que estão procurando as portas de entrada dos hospitais, os centros Covid, por conta da influenza, por conta da Covid-19, e isso está causando sim um aumento no número de atendimentos e uma defasagem no número de funcionários, mas não pela Covid. Tem as unidades básicas de saúde que passam, inclusive, por problemas de atendimento clínico, falta de médico, falta de enfermeiros, para poder fazer outros tipos de tratamento ou de consultas clínicas, mas isso não tem relação com a contaminação por Covid-19. Agora, falando de um cenário, Elias, de uma forma geral, nós temos aqui a boa notícia também da distribuição das doses para as crianças de 5 a 11 anos na microrregião, que envolve São João del Rei, Bom Sucesso, Barroso e tantas outras cidades, como Tiradentes também. E nessa microrregião foram recebidas 1.280 doses da Pfizer e distribuídas ficam Barroso com 110, Bom Sucesso com 80, São João del Rei com 360 e Tiradentes com 40. E por falar na cidade de Barroso, o prefeito Anderson de Paula e a sua esposa testaram positivo para a Covid-19 e a realidade do município, Elias, é preocupante em relação ao número de contaminados, porque só hoje nós tivemos lá aproximadamente 1.000 pessoas para fazer teste de Covid, sendo que até um pouquinho agora, pertinho das 5 horas, nós tínhamos 350 testes positivados. 200 metros assim de fila aguardando exames pelo SUS. Isso a gente está falando do SUS, porque pelo sistema particular também tem tido uma excelente procura. A gente fala excelente porque está com muita gente falando, de muita gente fazendo, e o número de pessoas para fazer esse teste na rede particular tem aumentado cada vez mais por conta da demora dos resultados na rede pública. E falar em Barbacena, nós temos aqui o número de boletim epidemiológico divulgado agora à tarde, que apontou 45 novos casos positivados para Covid, 2 óbitos suspeitos, 16 pessoas internadas e apenas um leito clínico disponível para atendimento, para internação. A nossa realidade é basicamente essa, Elias. Nós temos um afunilamento, nós temos aqui o excesso de pessoas que procuram por atendimentos clínicos, atendimentos específicos. A Ômicron, todo mundo sabe que é de fácil transmissibilidade,
o que tem sobrecarregado o sistema de saúde. Mas seguimos daqui esperando melhora, principalmente no quadro de vacinação. Temos vacinação disponíveis em toda a região, em todas as unidades básicas de saúde. Houve a descentralização na maioria dos municípios, por isso as pessoas que procuram a unidade básica de saúde para vacinar em sua primeira, segunda e terceira dose estão conseguindo a imunização. E segue aqui a máxima dos pais levarem os seus filhos para poder fazer a imunização contra a Covid. Em sua maioria, os municípios aqui começam essa imunização a partir do dia 20 de janeiro agora e fazem a campanha para conscientizar os pais da importância desse momento para todo o nosso estado. Elias. Pois é, Sabrina, não é fácil, né? As pessoas precisam sim ter consciência da importância da vacinação. Os profissionais de saúde estão ali na linha de frente, né, do combate ao vírus, então acabam também sendo vítimas fáceis, né, nessa transmissão. E para se ter uma ideia do tanto que esse contágio tem aumentado nos últimos dias aqui no país, a Fiocruz ela divulgou há pouco um relatório, um documento, mostrando que cresceu cerca de 135% o número de casos de doenças respiratórias graves no Brasil. Eles dizem também que esses dados, embora sejam altíssimos, né, 135% de aumento, ele foi registrado também devido àquele apagão que tivemos aí, né, nos dados do governo também. Então, muitas prefeituras ainda estão aí atualizando a plataforma, o sistema, então provavelmente pode ser por isso que esse aumento seja tão alto. Mas isso não quer dizer que o vírus não esteja também atuando em várias situações. E a maioria das pessoas que estão ficando com alguma doença respiratória grave é a partir dos 10 anos de idade, segundo esse relatório que foi feito pela Fiocruz. Ou seja, é preciso vacinar as crianças também são vítimas do coronavírus e a gente sabe que sem a vacinação o vírus ele se espalha muito mais rápido, pode sofrer outras alterações também, né, em sua mutação e é fundamental para proteger você de uma situação mais grave. Afinal de contas, nós queremos destacar isso aqui, a vacinação não serve para você não pegar o vírus, mas sim para que o vírus, né, você contraindo ele, não fique muito doente e não acabe morrendo com ele. É importante estarmos atentos, levarmos as crianças para vacinação, afinal de contas a Omicron se espalha e, como eu disse há pouco, não adianta ter dinheiro, não adianta ter medalha, não adianta ter nada. É importante apenas a vacinação para que você se proteja neste momento tão difícil. Negacionistas não têm a razão e neste momento a sua vida e a vida dos seus filhos, seu sobrinho é o que importa. Sabrina, Ricardo, muito obrigado. O Sinal da Laura a gente teve um probleminha técnico com ele, mas a gente volta a se falar amanhã mais uma vez.